Aqui dentro de casa e do lado do ar-condicionado até não parece, mas o Rio Grande do Sul registra de dezembro a março as suas maiores temperaturas do ano. Nessa época, dias de calor intenso acima de 33 graus são comuns, com alguns alcançando os 40 graus. E se nós, que temos a pele exposta, ficamos desconfortáveis com o calorão, para os nossos pets cobertos de pelos, a situação pode ficar ainda pior, com consequências gravíssimas se os cuidados não forem tomados. A desvantagem dos cães não fica somente na pelagem. Sua anatomia não responde ao calor da mesma maneira que a nossa. O veterinário Vitor Soares explica essa diferença. O cachorro ele tem um sistema diferente de controle de temperatura em relação ao humano. Ele não sua pela pele. O cachorro, a regulagem da temperatura dele se dá no suor no meio das pernas e principalmente fica ofegando, né? Expelindo ar quente e pela língua também, né? Com evaporação da saliva. Então ele tem um sistema um pouco menos eficiente do que o humano. O humano começa a suar, né? Perde muita água e a água evaporando baixa a temperatura. Devido à dependência que o cão tem das vias respiratórias para dispersar o calor, raças braquicefálicas ou de focinho curto, como o Bulldog inglês e Pug, sofrem ainda mais no verão, por não conseguirem se resfriar de forma adequada. É como se fosse um radiador, né? O focinho do animal é como se fosse o radiador de um carro. Então, quanto maior o focinho, mais eficiente ele é nessa troca de calor. No caso das raças braquicefálicas, como ele tem um focinho muito curto, ele tem pouca superfície de contato. Então, ele é menos eficiente nessa troca, né? Ele não consegue... o focinho é pequeno e alguns têm até alguma malformação, alguma atrofia, por característica de linhagens dentro da mesma raça. Então ele tem uma dificuldade muito maior, começa a ocorrer uma obstrução dos seios nasais e aí ele tem uma dificuldade maior ainda de dissipar esse calor. Então ele fica somente com a língua mesmo como alternativa, né? Ele não consegue fazer essa troca de calor pelo focinho, pelo nariz. Então ele está perdendo aí talvez até metade da capacidade dele em relação a um cachorro uma raça com focinho comprido, vamos dizer. Os gatos também têm um sistema até menos eficiente, porque ele não... Esse ofegar dos gatos é bem menos do que o do cachorro. O gato começa a babar muito, é um sintoma do gato com problema de intermação, né? No início de uma intermação, que seria o efeito maior do calor. Ele começa a babar, ele baba, não consegue deglutir aquela saliva, então, e fica prostrado, ele fica quieto num canto, não vai se alimentar, aí não vai buscar água, que é outro problema também, né? Ele não tem a água disponível, mas ele não busca, quer dizer, o gato, e ele parece que realmente ele segura um pouco mais esse sintoma, e quando aparece ele já está num nível elevado de temperatura elevada, de intermação, ele já está quase quase chegando no estado de choque, né? Que seria o extremo, né? Tanto para cão quanto para gato, que seria o estado de choque. Depois até com perda ele pode começar até com uma consequência, uma diarreia, vômito, e ainda perde mais líquido, prejudica mais. Ele entra num espiral aí de piora constante, né? Em pouco tempo isso aí, se não cuidar, 1 ou 2 dias o animal tá desidratado e tendo que, se não for tratado, até podendo ir a óbito. Como manter um pet tranquilo no calor? O Dr. Vitor dá algumas dicas importantes de prevenção. Principalmente água à disposição, no local que o animal tem costume, né, de tomar essa água. Para gatos, o bom é ter mais que um pote de água, porque o gato tem uma resistência maior a tomar água naturalmente. Então uma alternativa é ter vários potes de água distribuídos nos locais que ele circula, então ter mais que um local com água. Verificar se essa água não está no sol, num local muito quente também, substituir por uma água de temperatura mais amena. Um local abrigado do sol, se possível, até um ventilador à disposição, animais de pelo muito longo,
colocar um ventilador no local que ele costuma deitar, ficar mais tempo, ter uma circulação maior de ar. E seria semelhante ao humano, né? No caso de caminhadas também na rua, evitar os horários entre 10 da manhã e 3, 4 da tarde, dependendo do clima, né? Da nossa condição aqui, essa 10 horas da manhã já está passando os 30 graus, ela vai até as 4, 5 horas da tarde com temperatura alta. Então, um dos testes que se faz é quer saber se pode sair na rua, então tira o calçado, tira coisa e pisa sai na rua descalço e vê se conseguir caminhar na rua onde o cachorro vai andar, a temperatura está boa. Se não conseguir se queimar o pé do humano, possivelmente vai queimar o pé do cachorro também. E se o seu cão ou gato já está aparentando sintomas, não perca tempo. É hora de correr para o socorro, pois qualquer minuto pode significar a vida do animal. Um local, aí sim, forçar uma ventilação, botar um ventilador, fazer umas compressas com água fria, colocar sobre o animal, não tapar ele completamente, né? Não é abafar o cachorro com água, uma toalha molhada, mas colocar em alguns, principalmente na barriga, que ele tem alguma troca maior de calor, né? Colocar toalha com água fria, nas pernas, sobre a cabeça, nas orelhas, que são os locais que o cachorro faz troca de calor, né? Com a barriga, com as orelhas, e tentar, e se isso não resolver em questão de 10, 15, 20 minutos, procurar um atendimento veterinário, que pode ser que ele precise já de uma hidratação, uma aplicação de soro para repor o que ele... Com gatos o procedimento também é similar? Com gato também é similar, mas o gato talvez tentar fazer com que ele tome, oferecer água, né? Fazer com que ele tome um pouco mais de água, mas também o gato, quando tiver o sintoma, é mais crítico. O ideal seria já gato com sintoma de hipertermia, já levar diretamente, para nem tentar fazer um tratamento, não perder tempo com um tratamento alternativo, né? Tentar solucionar, já leva direto para uma clínica que possivelmente, se ele já está com sintomas, com sinais externos, é que ele já está num nível bem mais elevado de hipertermia. E com esses cuidados, agora é só curtir o verão com nossos melhores amigos. E nos vemos pela sombra.